Você sabia que dentro do Sol cabem mais de 1 milhão de planetas do tamanho da Terra? Pois esse Sol é só uma das centenas de bilhões de estrelas da nossa galáxia, que é uma entre 2 trilhões de galáxias. E nada disso é o universo todo. É só a parte que dá para ver daqui. Hoje, a gente parte nessa viagem para descobrir o tamanho real do universo. Você vê, né? Simbora! Você já parou para pensar no tamanho do universo e simplesmente bugou? Pois é, calma. Isso é mais do que normal. Acontece com qualquer um e tem uma explicação. A nossa cabeça evoluiu para processar o que está perto, não o cosmos. Ela funciona bem para medir o quintal da casa, a distância até o trabalho, o tamanho de uma cidade, mas trava quando o assunto é o espaço. Os números ficam tão grandes que viram só uma fileira de zeros sem significado. Para essa viagem fazer sentido, a gente precisa de uma régua diferente. Em vez de quilômetros, os astrônomos medem o espaço em anos-luz. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. E a luz é a coisa mais rápida que existe no universo. Ela viaja a quase 300 mil quilômetros por segundo. No tempo de um piscar de olhos, a luz já deu 7 voltas em torno da Terra. Essa mesma luz, viajando sem parar por um ano inteiro, percorre cerca de 9 trilhões e meio de quilômetros. Isso é um ano-luz. Para ter uma comparação, um avião comercial levaria mais de 1 milhão de anos para cobrir essa distância. Com essa régua na mão, dá para começar perto de casa. A Lua é o objeto mais próximo da Terra no espaço. A luz dela leva pouco mais de 1 segundo para chegar até aqui. O Sol já fica mais longe. A luz dele leva 8 minutos. Se o Sol se apagasse nesse exato instante, você só ficaria sabendo 8 minutos depois. E o Sol não é só longe, é gigante. Sozinho, ele concentra mais de 99% da massa do Sistema Solar. Tudo o que existe além dele, planetas, luas, asteroides, são só os restinhos. E mesmo com esse tamanho todo, ele não está sozinho, não. Depois do Sol, ainda vem Júpiter, vem Saturno, Urano, Netuno e uma distância enorme até a borda do Sistema Solar. E é justamente essa parte do espaço que a gente atravessa no próximo passo da viagem. Os planetas do Sistema Solar não estão grudados um no outro. Você sabe disso. Eles estão jogados em meio a distâncias enormes de espaço vazio. Para a luz ir do Sol até Netuno, o último planeta do sistema, ela leva cerca de 4 horas. E olha que a luz, como a gente acabou de ver, dá 7 voltas na Terra em um piscar de olhos. A humanidade já tentou cruzar essa distância. Em 1977, a Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, lançou 2 naves não tripuladas que ficaram famosas, as Voyager 1 e 2. Para você ter noção, foi no mesmo ano em que Star Wars estreou nos cinemas. Elas viajam pelo espaço há quase 50 anos e ainda hoje estão saindo da nossa vizinhança. Para uma máquina construída por humanos atravessar tudo isso, são décadas inteiras de viagem. Imagina o Sol como uma bola de futebol em cima da sua mesa. Nessa escala, a Terra seria um grão de areia a 24 metros dali. E Júpiter, o maior dos planetas, seria uma bolinha de gude a 120 metros, mais ou menos o tamanho de um campo de futebol. E entre eles, o que tem? Nada. Vazio. Repare uma coisa, quando a gente fala sistema solar, o que vem à cabeça são planetas alinhados. Mas o sistema solar é, na esmagadora maioria, espaço vazio.
E mesmo todo esse vazio é só uma fração minúscula da viagem que ainda vem pela frente. Saindo do Sistema Solar, a próxima estrela é a que os cientistas chamam de Próxima Centauri. Ela está a pouco mais de 4 anos-luz daqui. Isso significa que a luz dela viaja por mais de 4 anos antes de chegar aos seus olhos. Para nessa frase, porque ela muda o jeito de você olhar para o céu. Quando você olha para essa estrela no céu, não está vendo ela como ela é hoje. Está vendo a luz que saiu dela há 4 anos. Você está olhando para o passado. E quanto mais longe está a coisa, mais antigo é o retrato que chega até você. Olhar para longe no espaço é olhar para trás no tempo. Guarda essa ideia aí. No fim do vídeo, ela volta com força. Há também um segundo ponto importante. Do ponto de vista astronômico, o Sol é uma estrela comum de tamanho médio. Estrelas como ele existem às centenas de bilhões, e todas elas, incluindo a nossa, fazem parte de uma mesma estrutura chamada Via Láctea. A Via Láctea é a nossa galáxia, uma espécie de cidade gigante de estrelas. Para a luz atravessar a Via Láctea de uma ponta a outra são cerca de 100 mil anos. Dentro dela existem, segundo as estimativas dos astrônomos, entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Ninguém conta uma por uma. Eles estimam. E onde a gente está nessa cidade? Não no centro. O Sol fica na região afastada, num dos braços da galáxia, no subúrbio, tão longe do centro que ele leva cerca de 225 milhões de anos para dar uma volta completa em torno dele. A última vez que o Sol esteve nessa mesma posição, a Terra era um mundo completamente diferente. Para você ter ideia, nem dinossauros tinham aparecido ainda. E aquela faixa esbranquiçada que cruza o céu numa noite escura? Aquilo é a Via Láctea, vista de dentro. A gente nunca viu a nossa galáxia inteira por fora, a gente mora dentro dela. Já que a gente passou tanto tempo olhando para o céu nesse vídeo, fica a dica, viu? Tem um projetor de galáxia que joga estrelas e nebulosas coloridas no teto do quarto inteiro. Inteirinho. Fica mó barato. Aperta no card na tela e adquire o seu. Por muito tempo, os astrônomos acharam que a Via Láctea era todo o universo. Que tudo o que existia eram aquelas centenas de bilhões de estrelas dentro dela e mais nada. Estavam completamente errados. Em 1995, os cientistas fizeram uma experiência ousada. Apontaram o telescópio Hubble, que fica em órbita da Terra e enxerga muito mais longe que qualquer telescópio do chão, para um pedaço do céu que parecia completamente vazio. Um quadradinho escuro do tamanho de um grão de areia segurado à distância de um braço esticado. E deixaram a câmera aberta, captando luz por dias seguidos. Quando a imagem voltou, ela estava cheia de pontinhos de luz. Cada um daqueles pontinhos não é uma estrela, cada ponto é uma galáxia inteira. Uma galáxia como a Via Láctea, com as suas próprias centenas de bilhões de estrelas. Naquele quadradinho que parecia vazio, havia milhares de galáxias. Quando os cientistas espalharam essa conta pelo céu inteiro, o número que apareceu é gigantesco. As estimativas chegam a 2 trilhões de galáxias no pedaço do universo que a gente consegue ver, cada uma com bilhões de estrelas, cada estrela podendo ter os seus próprios planetas. O astrônomo Carl Sagan resumiu isso numa frase que ficou famosa: existem mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias da Terra. Não é força de expressão, é conta feita. A Via Láctea, aquela cidade enorme de estrelas que a gente acabou de visitar, virou um único ponto em uma foto. Se existem trilhões de galáxias,
surge a próxima pergunta. Elas estão jogadas ao acaso pelo espaço? Não estão. As galáxias andam em grupo. A Via Láctea faz parte de um conjunto chamado Grupo Local, com cerca de 80 galáxias, sendo as duas maiores a Via Láctea e Andrômeda. Esse grupo local, por sua vez, é parte de uma estrutura ainda maior chamada Laniakea, que reúne cerca de 100 mil galáxias. Quando os astrônomos mapeiam tudo isso de longe, aparece um desenho. As galáxias não estão espalhadas como poeira. Elas se alinham em fios e em paredes, com vazios gigantes entre eles. Parece uma teia. Os cientistas chamam isso de teia cósmica. E tem mais. A nossa galáxia, junto com milhares de outras, está sendo puxada na direção de uma região específica do espaço. Uma concentração de massa tão grande que arrasta galáxias inteiras na sua direção. Os astrônomos deram a ela um nome direto: o Grande Atrator. Pela teoria mais aceita pela ciência hoje, o universo teria começado há 13,8 bilhões de anos, num evento que ficou conhecido como Big Bang. E a parte do universo que a gente consegue enxergar mede cerca de 93 bilhões de anos-luz de uma ponta à outra. Aí tem um problema. Como é que a gente vê uma região tão longe se a luz nunca teria tido tempo de cruzar essa distância? A resposta é que o espaço não está parado, ele está se esticando. Desde o Big Bang, o universo não para de se expandir. Não são as galáxias que viajam para longe umas das outras, é o próprio espaço entre elas que está crescendo. Pensa numa massa de pão com passas crescendo no seu forno. As passas não se mexem dentro da massa, mas a massa cresce e cada passa se afasta de todas as outras. As galáxias são as passas, o espaço é a massa. Agora que a gente entendeu a expansão, dá para olhar para ainda mais longe. Lá no fim do que os telescópios alcançam, aparecem estruturas gigantescas, aglomerados imensos de galáxias formando paredes mesmo, gigantes, feitas de bilhões de galáxias alinhadas. A maior delas é a Grande Muralha Hércules Corona Borealis, identificada em 2013. Ela teria mais de 10 bilhões de anos-luz de extensão. Para você ter ideia, isso é tão grande que muitos cientistas duvidam que ela exista de verdade. Por isso, ela ainda é debatida. E também tem o recorde da galáxia mais distante já observada. Em 2025, o telescópio James Webb, sucessor do Hubble, capturou uma galáxia chamada MOMZ-14. A luz dela viajou por mais de 13 bilhões de anos para chegar até aqui. Isso significa que a gente vê essa galáxia como ela era 280 milhões de anos depois do Big Bang, quando o universo ainda era muito jovem. E aqui aparece o conceito mais importante desse bloco. Quando os cientistas falam em limite do universo observável, esse limite não é uma parede, não tem um muro lá no fim. Pensa numa pessoa perdida no meio do mar, num barco. Ela enxerga até o horizonte, uns 5 quilômetros, mas o oceano continua muito além. O horizonte é o limite da visão dela, não o fim do oceano. Com o universo é a mesma coisa. A gente tem um horizonte de visão, definido pela velocidade da luz. Mais longe que ele, ainda existe o universo, só que a luz de lá ainda não teve tempo de chegar e talvez nunca chegue, porque o próprio espaço entre nós e ela está se esticando. Então, o que a gente chama de universo observável é só até onde a nossa visão alcança, não é o tamanho do universo. E essa diferença é o que abre a maior pergunta de todas. Então, a pergunta direta: qual é o tamanho do universo? A resposta honesta começa por uma separação. Existe o universo observável, essa bolha de 93 bilhões de anos-luz que a gente consegue ver, e existe o universo inteiro, que inclui tudo o que está além desse horizonte. O universo observável é finito,
tem um tamanho, tem um número. Sobre o universo inteiro, a resposta dos cientistas é direta: ninguém sabe. As medições feitas até hoje indicam que, se o universo tiver um fim, esse fim está absurdamente longe. Tão longe que, em todas as medidas possíveis, ele se comporta como se fosse infinito. Pode ser que ele seja mesmo infinito, sem borda nenhuma. Pode ser que seja finito, mas grande demais para a gente algum dia alcançar. E por causa do horizonte de visão, é possível que a humanidade nunca consiga responder a essa pergunta. Não por falta de tecnologia, por causa de um limite da própria natureza. E é aqui que aquela ideia que pedimos para você guardar volta com força. Olhar para longe no espaço é olhar para o passado. Quando você olha para o céu numa noite limpa, você não está vendo o universo como ele é, está vendo uma colagem de passados. A luz de uma estrela saiu há 4 anos, a de outra há 400, a de uma galáxia distante há milhões de anos. Tudo chega aos seus olhos no mesmo instante, formando uma imagem única, mas cada pedaço dela é de uma época diferente. O céu noturno não é uma foto do agora, é uma linha do tempo inteira chegando junto. E tem mais. Lembra do barco no mar, lá do bloco anterior? Cada barco tem o seu próprio horizonte, centrado nele. Se você pular para um barco a milhares de quilômetros dali, o horizonte também muda. Agora ele está centrado em você de novo. Com o universo é a mesma coisa. Existe um universo observável da Terra, uma bolha de 93 bilhões de anos-luz centrada aqui. Mas se você estivesse numa galáxia distante, existiria outro universo observável centrado em você, do mesmo tamanho. Cada ponto do cosmos é o centro da sua própria bolha de visão. Então, repare no que isso faz com a velha frase de que a Terra é insignificante, perdida no meio do nada. A Terra não está num lugar especial do universo, mas você está, nesse exato instante, no centro de tudo o que pode ser visto a partir daqui. Não porque a Terra seja o centro do universo, mas porque no universo, todo ponto é o centro do que ele enxerga. Esse é o verdadeiro tamanho do universo, uma bolha imensa centrada em você, dentro de algo que talvez seja infinito e que você nunca vai conseguir ver inteiro. Não é que a Terra seja pequena demais para o universo, é que no cosmos todo ponto é o centro do que ele enxerga. E nesse instante, esse ponto é você. A gente saiu de uma bolinha de gude e chegou aos limites do que a luz permite enxergar. Quando você olhar para o céu agora, não vai ver só pontos brilhantes, vai ver tempo, distância e o lugar no meio de tudo. Se quer continuar nesse tipo de viagem, se torna membro do canal Top 10 e ganha acesso a vídeos exclusivos. O link está aqui na descrição. E outra coisa, se você chegou até aqui entendendo o verdadeiro tamanho do universo, aperta o like e se inscreva no canal Top 10. E até o próximo vídeo.